Me chamo Júlia e hoje vou compartilhar com vocês um relato real, algo que aconteceu de verdade comigo. Boa noite a todos do canal Amores Proibidos. Tenho 24 anos e namoro Vinícius desde que me entendo por gente. Meu namorado trabalha como motoboy e sua rotina é puxada. Faz entregas o dia todo e, às vezes, durante a noite também, especialmente quando aparecem mais pedidos. Recentemente, tomei uma decisão importante na minha vida. Saí do meu emprego de carteira assinada, onde eu estava há alguns anos, e resolvi seguir meu sonho de trabalhar por conta própria. Decidi abrir meu próprio negócio como manicure. Foi um passo arriscado, mas algo que eu sempre quis fazer. Agora, tenho um pequeno salão em uma rua bastante movimentada da cidade. O espaço é simples, mas aconchegante, e já atende muito bem às minhas necessidades. Moramos juntos no mesmo bairro, onde também fica meu pequeno negócio. Eu e Vinícius crescemos aqui, e apesar das mudanças que a vida traz, nunca quisemos mudar de bairro. Estamos bastante enraizados na comunidade e isso nos tornou populares. As pessoas nos conhecem, seja pelas entregas que Vinícius faz ou pelas conversas que temos nas esquinas do bairro. Minha clientela é formada principalmente por minhas amigas, que confiam de olhos fechados no meu trabalho. Elas adoram vir ao meu salão e sempre dizem que saem de lá se sentindo mais bonitas. Porém, como tudo na vida, também tenho algumas inimigas por aqui. Esse bairro é cheio de inveja, principalmente por parte de algumas mulheres que não suportam ver o sucesso alheio. Eu sempre tento ser discreta, mas sei que de alguma forma chamo muita atenção. Sou uma mulher baixa, tenho 1,65 m, mas meu corpo é muito bem cuidado. Adoro frequentar a academia e sempre mantenho uma alimentação saudável. O resultado é um corpo escultural que muitas vezes desperta olhares, tanto de admiração quanto de inveja. Mas o que mais me destacada é o meu cabelo loiro. Ele é meu orgulho, enorme, desce para baixo do meu bumbum. É um verdadeiro charme e, confesso, algo que me faz sentir especial. Me apaixonei por Vinícius quando éramos bem jovens, praticamente adolescentes. Desde então, nunca me envolvi com mais ninguém. Ele foi meu primeiro amor e até hoje o único. Mas, como toda relação, tivemos nossos altos e baixos. Alguns anos atrás, começou a circular um boato de que ele teria me traído com uma mulher que trabalhava na pizzaria onde ele fazia entregas. No começo, eu não queria acreditar, mas as fofocas foram crescendo tanto que acabaram afetando nosso relacionamento. Decidimos nos separar por algumas semanas. Durante esse tempo, tive várias oportunidades de seguir em frente e ficar com outras pessoas, mas simplesmente não conseguia. Mesmo chateada e magoada com toda a situação, ainda sentia que amava Vinícius. Eu não conseguia me ver com mais ninguém. Já ele, por outro lado, parecia estar levando a vida de um jeito bem diferente. Postava fotos e vídeos na internet, curtindo baladas e festas, sempre rodeado de amigos e com bebidas na mão. Aquilo me machucava mais do que eu gostaria de admitir, ver ele se divertindo enquanto eu estava em pedaços. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Quando voltamos a ficar juntos, depois daquele tempo separados, Vinícius me perguntou se eu tinha ficado com alguém durante o nosso afastamento. Respondi com sinceridade que não, que em toda a minha vida eu só tinha ficado com ele. Sempre fui fiel e mesmo quando tivemos essa pausa, não consegui me interessar por mais ninguém. Vinícius, por sua vez, afirmou que também não tinha ficado com ninguém nesse período, mas eu confesso que tenho minhas dúvidas. Por mais que ele negue até hoje, tanto a traição quanto ter se envolvido com alguém enquanto estávamos separados, algo dentro de mim ainda questiona se ele foi realmente honesto. Desde que voltamos a namorar, tudo mudou. Não era mais como antes. Parecia que algo havia se perdido entre nós. Talvez a confiança ou até mesmo parte da cumplicidade que costumávamos ter. Eu não sei dizer ao certo, mas sinto falta de algo que só existia antes de todo esse problema. Então, em agosto deste ano, minha vida deu uma reviravolta. Vinícius me avisou de repente que seu pai, Adriano, estava voltando de Portugal e que iria passar alguns dias conosco, até seu apartamento ser entregue. Eu só havia visto meu sogro uma vez na vida, e isso foi antes mesmo de começar a namorar com Vinícius. Ele tinha se mudado para Portugal na época, buscando uma vida melhor e mais dinheiro. Quando ele foi embora, já estava separado da mãe do Vinícius. Adriano estava nos seus 58 anos e já aparentava o peso da idade. Ao vê-lo, pensei que talvez a nossa responsabilidade fosse cuidar dele daqui para frente. Afinal, quando os pais envelhecem, é natural que os filhos assumam esse papel. Não que eu visse isso como um problema,
mas achei que Vinícius deveria ter me preparado melhor se fosse realmente o caso de ele ficar por mais tempo ou precisar de cuidados. No entanto, aceitei a situação sem reclamar, porque sinceramente Adriano sempre nos ajudou financeiramente. Se eu consegui abrir meu próprio negócio, foi muito graças ao dinheiro que ele enviava de Portugal. E também fazia muitos anos que Vinícius não via seu pai. Achei que, de certa forma, isso seria bom para ele, talvez até ajudasse a fortalecer o vínculo entre os dois. No dia que Adriano ia chegar, Vinícius estava eufórico e ansioso, como se fosse uma criança esperando um presente. Eles não se viam há tanto tempo que era emocionante vê-lo tão empolgado. Já eu, por outro lado, estava com uma leve dor de cabeça. Só de imaginar que agora teria 2 homens em casa para fazer bagunça, já começava a me sentir estressada. Quando chegou a hora, Adriano mandou uma mensagem para Vinícius avisando que já estava na porta de casa. Eu e Vinícius fomos recebê-lo juntos, mas o que eu vi me deixou completamente surpresa. Minha gente, eu realmente não esperava por isso. O homem que estava parado na nossa porta não parecia em nada com o que eu tinha imaginado. Adriano estava completamente diferente, estava moreno e em uma ótima forma, com um corpo sarado que deixava claro que ele se cuidava bem. Tinha várias tatuagens tribais espalhadas pelo corpo e seu cabelo grisalho combinava perfeitamente com a barba bem feita e aparada. As roupas dele eram super estilosas e eu nunca diria que ele tinha 58 anos. Parecia um homem bem cuidado de uns 40 anos no máximo. Vinícius abraçou o pai com muita emoção e os dois se declararam visivelmente tocados. Quando Adriano me viu, ele se surpreendeu e comentou: "Nossa, Júlia, você está linda. Meu filho está cuidando bem de você?" Fiquei um pouco envergonhada com o elogio, mas fui até ele e o abracei, agradecendo. Senti a firmeza do seu corpo ao me abraçar. E como as mulheres sabem, há uma grande diferença quando você abraça alguém forte. Não dá vontade de soltar. Fechamos o portão e entramos na casa. Enquanto caminhávamos pelo corredor em direção à sala, percebi que Adriano não tirava os olhos de mim. Era como se eu o tivesse hipnotizado, e ele parecia completamente absorvido por minha presença. Quando chegamos à sala, colocamos as malas de Adriano perto do sofá e nos acomodamos para uma conversa. Adriano começou a compartilhar suas aventuras pela Europa e outros continentes, revelando-se um homem bastante vivido e interessante. Eu e Vinícius estávamos fascinados com as suas histórias. Vinícius, como todo homem curioso, começou a perguntar sobre as mulheres de outros países. Adriano, com um sorriso, revelou que tinha uma amante em cada lugar que visitava. Vinícius caiu na gargalhada como se estivesse em um show de comédia, achando a história hilária e impressionante. Não vou mentir para vocês, eu estava achando Adriano muito interessante, especialmente depois que ele começou a falar das suas aventuras e malandragens. As horas foram passando e a noite estava se aproximando. Estávamos todos com fome, então decidimos pedir uma pizza onde meu namorado trabalha como motoboy. Os rapazes já tinham começado a beber cerveja e eu não ia ficar de vela. Decidi abrir um vinho barato que estava na geladeira. Enquanto esperávamos a pizza, Adriano me contou que só ficaria conosco por 2 dias. Isso deixou Vinícius triste, e ele perguntou por que o pai estava indo embora tão rápido. Adriano explicou que o apartamento dele já estava pronto, só estava esperando as chaves chegarem. Ele acrescentou que iria morar bem perto e que Vinícius não precisava se preocupar, pois estaria sempre por perto. Vinícius se conformou com a notícia e voltou a ficar animado, tomando sua cerveja. Foi então que Adriano começou a puxar conversa comigo, notando que eu estava um pouco calada. Ele perguntou como estava indo o meu negócio e se eu tinha muitos clientes. Eu respondi que estava tudo indo bem e agradeci pela ajuda que ele sempre nos dava. Ele sorriu e disse que sempre ficou feliz em poder ajudar. Quando a pizza chegou, Vinícius se ofereceu para pegar e arrumar a mesa e pediu para eu ajudar seu pai com as malas e mostrar o quarto onde ele iria ficar. Adriano trouxe 3 malas, 2 médias e uma pequena. Curiosa, perguntei onde estavam o restante das suas roupas. Ele me contou que seus pertences já estavam no apartamento novo, tudo pronto para sua chegada. Quando chegamos ao quarto, Adriano pediu para eu esperar um momento. Ele me contou que tinha uma lembrancinha para mim e que depois daria uma para Vinícius também. Quando Adriano abriu uma das malas, eu notei uma algema e uma máscara completamente preta. Ele viu que eu tinha visto e começou a rir, meio sem graça, tentando explicar a situação. Eu, curiosa, fui direta e perguntei o que ele fazia com uma algema e uma máscara.
Brinquei até perguntando se ele estava planejando assaltar algum banco. Adriano me disse que não era nada disso e explicou que gostava de usar aquilo para se distrair. Ele mencionou que não era tradicional como a maioria das pessoas e que, se fosse bom para ambos, não havia necessidade de ter limites. E disse que sempre levava sua mala particular para viagens importantes e demoradas. Achei super interessante e fiquei ainda mais curiosa. Tudo aquilo era novo para mim e eu sempre tive vontade de experimentar. Vinícius sempre foi meio avesso a essas coisas. Nunca quis comprar nada do tipo. Adriano percebeu meu interesse e disse que mais tarde mostraria o restante dos brinquedos que estavam na mala. Ele então perguntou se Vinícius não usava nada parecido comigo e comentou que perguntou isso porque viu o quanto eu fiquei surpresa. Respondi a Adriano dizendo que Vinícius sempre foi cabeça dura em relação a esse assunto e que ele nunca aceitaria algo assim. Também comentei que sempre tive curiosidade sobre essas coisas e perguntei se muitas pessoas usavam. Adriano confirmou que sim, que era bastante comum, especialmente entre casais. Naquele momento, Vinícius nos chamou da cozinha e tivemos que encerrar o assunto. Fomos para lá, onde comemos e bebemos. A noite parecia interminável e eu estava ansiosa para ver o restante dos itens na mala do meu sogro. A curiosidade estava me dominando e eu mal podia esperar para explorar tudo o que Adriano havia mencionado. Quando já estava tarde da noite, perto das 2 da manhã, Vinícius adormeceu no sofá enquanto eu continuava conversando e rindo com Adriano sobre suas aventuras pelo mundo. Então, ele me convidou para voltar ao quarto, onde prometeu me mostrar o que havia na mala. Olhei para Vinícius e vi que ele estava profundamente adormecido, então aceitei ir com Adriano. Enquanto caminhávamos pelo corredor, meu coração começou a acelerar e meu corpo esquentou. Eu sabia o que estava na mala, mas ainda assim estava ansiosa para ver tudo com meus próprios olhos. Quando chegamos no quarto, Adriano não perdeu tempo e começou a abrir a mala rapidamente. Eu estava com medo de Vinícius acordar e nos flagrar naquela situação. Seria impossível explicar algo assim. Quando ele abriu a mala, fiquei hipnotizada ao ver a variedade de brinquedos e algemas que estavam lá. Havia de tudo um pouco, e eu não tinha ideia de como a maioria funcionava. Era tudo novo para mim, e a curiosidade estava me dominando completamente. Meu sogro começou a me mostrar como cada item funcionava, explicando na teoria como tudo funcionava. Eu estava impressionada com a rapidez com que alguns brinquedos podiam ser usados e com a firmeza das algemas. A máscara preta também me chamava bastante a atenção, e eu não conseguia tirar os olhos dela, imaginando Adriano usando-a. Percebendo meu olhar fixo na máscara, ele a pegou e colocou-a sobre o rosto, brincando. Com um sorriso, ele disse: "É assim que fica. Gostou?" A visão de Adriano com a máscara me deixou ainda mais curiosa e intrigada. Eu fiquei sem resposta e, nervosa, comecei a rir. Comentei que a máscara ficava muito bem nele, tentando descontrair. Quando ele tirou a máscara, não consegui me controlar e o beijei. O vinho já havia subido a cabeça e, com ele usando aquela máscara, eu estava tendo pensamentos e sensações que nunca imaginei que fosse capaz de ter. Ele retribuiu o beijo e a paixão entre nós se tornou incontrolável. A sensação era nova para mim, uma mistura intensa de desejo e vivacidade que eu nunca havia experimentado antes. Aquela noite com meu sogro foi diferente de tudo o que eu já conheci. Ele me fez sentir coisas e experimentar sensações que eu nunca imaginei serem possíveis. Terminamos e eu saí rapidamente do quarto, onde Adriano ficou e fechou a porta. Fui para o banheiro, tomei um banho. Depois acordei Vinícius para ir dormir no quarto. O sono e o cansaço me pegaram de cheio e eu só acordei no dia seguinte com uma ressaca gigante. Quando me virei, Vinícius já estava acordado. Ouvi as vozes dele vindo da sala onde eles estavam assistindo futebol. Levantei, fui cumprimentá-los e me dirigi à cozinha para pegar algo para comer. Percebi que Adriano estava agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido entre nós. Ele sabia esconder muito bem seus sentimentos. Depois de alguns minutos, Adriano apareceu na cozinha logo atrás de mim e falou baixinho: "Pode ficar tranquila, eu sei separar as coisas. Sou muito mente aberta em relação a isso. Estamos bem, viu?" Eu balancei a cabeça, confirmando que estava tudo bem e que tinha gostado. As palavras saíram sem que eu percebesse, como se Adriano soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Nos dias seguintes, enquanto Adriano ainda estava conosco, resolvemos não repetir o que havia acontecido. Eu estava com muito medo de Vinícius descobrir e sabia que isso seria uma enorme falta de respeito com ele.
A sensação de culpa e o receio de ser pega me consumiam. Eu vi aquilo como uma espécie de vingança, uma resposta ao que eu acreditava ter sido a traição de Vinícius no passado. Apesar de minha consciência me alertar sobre a falta de respeito, a sensação de ter de alguma forma retribuído o que ele fez me fazia sentir um misto de alívio e culpa. Assim que os dias passaram, Adriano se mudou para o seu novo apartamento e está planejando uma festa para comemorar a nova fase. Ele nos convidou para o evento e, para minha surpresa, me enviou um Pix de R$ 2.000 para eu comprar uma roupa nova para aquela ocasião. Agora estou enfrentando um problemão. Sinto que estou desenvolvendo sentimentos pelo meu sogro e isso está me deixando muito confusa. Não sei como lidar com essa situação e estou buscando conselhos. Peço que sejam compreensivos e, se forem julgar, lembrem-se de que ninguém é perfeito. Agradeço desde já pelo apoio e pelos conselhos que puderem oferecer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário e seu like. Até o próximo relato.